Pois bem, Dutra. Cara, eu, eu vi até no momento que a gente estava conversando sobre essa matéria, foi até breve, porque não era necessário falar tanto sobre isso, porque eu acho que você vai concordar com uma simples coisa, cara, que é o seguinte: esse tipo de assunto, no caso, esse tipo de ocorrido, não tem muito sentido, cara. Não faz muito sentido isso acontecer. A gente vai dar nossas opiniões sobre esse caso, cara. Mas, antes de tudo, Dutra, antes de tudo, você que tá aí do outro lado, cara. Pega o lanche leve, se acomoda aí na cadeira, no sofá. E que a gente vai ter que dar uma boa explicada sobre esse assunto. Porque, Dutra, olha só, cara. O presidente do México, olha só, o presidente do México, ele soltou uma bomba. Ele soltou uma bomba que repercutiu pela internet, que é o seguinte: o presidente do México, ele comentou sobre jogos, especificamente jogos de tiro, aparentemente seria isso que ele estava se referindo, e como eles são direcionados a influenciar outras pessoas. Ou mais especificamente, o que ele citou, a crianças. Porque ele até mesmo cita dele querer que as escolas, no caso as aulas presenciais, até mesmo retornem para que as crianças elas deixem de ficar jogando esses jogos, de acordo com ele, violentos, que possam influenciar as crianças. E por aí vai. Aqui provavelmente já vai estar mostrando na tela a citação que ele deu, a citação que ele disse sobre isso e a opinião dele sobre esse assunto. É aquela coisa, Dutra. Ele tá totalmente errado, cara. Ele tá totalmente errado. Porque isso não influencia. Se uma pessoa, como por exemplo ele citou aqui de uma pessoa acabar saindo matando e tal, podendo acabar ser influenciada no caso, isso não vai ser culpa do jogo em específico. O cara não vai jogar um GTA e vai sair atropelando todo mundo na rua simplesmente porque o jogo possa ter influenciado ele. Não, cara. É simples e básico o entendimento sobre isso, doutor. É simples e básico. Que é também a minha opinião sobre o assunto. Que se uma pessoa, por exemplo, vamos dar essa situação, se uma pessoa joga o GTA, um GTA da vida, e ela possivelmente depois, ela acaba sendo matando todo mundo, sai atropelando todo mundo na rua e tal, coisa desse tipo. Isso é culpa da pessoa. Possivelmente até mesmo quando ela já era criança, sei lá, por culpa dos pais. Ou por atenção pelos pais, do que a criança fazia, quando jovem, adolescente. Coisas que a criança já tem dentro dela, saca? Isso não é simplesmente por influência de um jogo. Isso é coisa da mentalidade da criança. Tanto que pais, hoje em dia, e há um bom tempo, chegavam a levar seus filhos em psicólogos e afins para estudar sobre isso, para ver com mais coisas como essa. Mas isso é um pouco do que eu acho sobre o assunto, Doutor. O que você tem a dizer sobre essa bomba, cara? Mano, não tem o que falar, cara. Simplesmente, tipo, as pessoas, elas têm que entender que não é que o videogame em si vai influenciar uma pessoa, porque se for assim, filmes, animes, séries, qualquer coisa vai influenciar. Uma pessoa em si pode ser influenciada por outra, mas um certo negócio, ele só vai ser influenciado se essa pessoa ter tendência a isso. É que nem teve esses dias aí, não saiu lá a matéria do moleque que tacou fogo na casa dele, quase matou ele e os pais junto, porque tinha tirado o celular dele. Pô, não foi por causa do jogo em si que ele fez isso, porque até onde eu sei, Free Fire não dá pra fazer essas paradas. Mas o comportamento dele desde pequeno já era assim. Até a mãe dele falava, já tinha ocorrido casos que ele tinha estudado essas violências e tal. Não é questão do jogo, do filme ou qualquer coisa que estiver influenciando o moleque a fazer isso. Ele já teve tendência a fazer isso. Ele vai ter. É questão de você saber o porquê que ele pode fazer isso. Levar ao psicólogo, principalmente, para saber o porquê, ou um psiquiátrica para fazer algumas coisas, algumas análises e tal. Mas para saber o porquê que isso afeta ele. Tipo, não tem o que levar em consideração que aquilo vai influenciar ele se ele não tiver tendência àquilo. Eu sou um grande fã de Need for Speed, não é, né? Não é por isso que eu vou eu vou tirar minha carta e sair tirando racha com meus amigos na rua.
Se fosse assim, tipo, metade aqui do quarteirão tava tirando racha com a polícia daqui a pouco. Porque era o que eu mais fazia, era tirar racha com a polícia no Need for Speed. Então, pô, não tem essa de influência. Não tem essa de influenciar. A tendência, só se o moleque já tiver, é meio que liberar um gatilho. Por exemplo, se você já teve um caso desde pequeno de sofrer algum abuso sexual, aí você vai lá e lê uma matéria sobre isso, e você tem um episódio de lembrança disso, tendo aqueles famosos gatilhos. Então o moleque é tendencioso a ter um gatilho referente a isso, se for. Porque não é porque tu joga GTA que tu vai virar um ladrão, um cara de gangue. A questão não é essa. O ambiente molda a sociedade. As pessoas moldam a sociedade. Não vai ser o entretenimento da criança que vai moldar o que ela vai fazer, mas sim o ciclo social dela. Porque se você tá vendo os seus pais não dando atenção pra tu, você vai querer pegar alguma coisa pra fazer pra distrair. Porque se os teus pais não dão atenção pra você, você vai ter que fazer alguma coisa pra ou chamar a atenção deles ou simplesmente pra distrair. Porque, tipo, você fica lá no quarto escuro jogando videogame porque aquilo vai ser o que tá te dando mais atenção do que seus próprios pais. Então, não tem essa, cara. É o que eu tô achando. E questão de racismo, os jogos, até onde eu sei, atualmente tá tendo muita preferência pra fazer a representatividade de todos os povos. Então, não tem essa de raio, tá matando os neguinhos lá, os moreninhos, sei mais o que. É bom matar? Não. Os caras estão lá no meio da guerra, não tem essa. Se fosse assim, toda a guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a Guerra do Canudos no Brasil, foi uma questão de guerra racial, pô. Se fosse assim. Porque um Battlefield da vida representa, vou dar um exemplo, né, do Battlefield de 1942. O cara, a representatividade do que aconteceu em 1942. É um jogo de tiro. Os caras vão fazer essas paradas, então. Porque COD também, outro jogo de representatividade da guerra, como que era. Se fosse assim, o povo não vai ter o que mais jogar em questão de referência à cultura dos anos de 1900, 2000, esses exemplos. Porque a grande base desses jogos de tiro são geralmente baseadas na guerra, porque a ficção, ela não é nada mais do que a realidade, porém como a gente quer. Então, eu pegando um jogo de xadrez, um Risk Global Domination, eu sou ganhar facilmente de todo mundo, eu sou um grande líder de guerra, eu vou virar o Tio Sun lá do Arte da Guerra. Caramba! Imagina se fosse desse jeito o mundo. Nossa, eu acho que ia ter mais criminoso do que policial. Eu acho que ia ter craques do futebol aí também. Muita gente ia ser rica também, porque no banco imobiliário, por exemplo, aquele que ganha mais é aquele que tem mais sorte também, porque não é porque você vai ganhar lá sendo um falido da vida que tu vai ser falido da vida. Se fosse assim, os caras não iam saber investir. Pô, o jogo, ele é meio que uma facilidade pra você descobrir alguma coisa. Não é porque eu vou jogar um jogo de hacker, tipo Watch Dogs, que eu vou saber hackear. Não que eu não saiba, mas, pô, não, é uma coisa que vocês têm que levar em consideração, que não vai ser algo que vai levar a outra. Um jogo, um filme. Se for assim, ambos são a mesma coisa. Pois é, cara, pois é. E ainda tem esse ponto que eu acabei esquecendo, que é a parada que ele citou de racismo ali, matando ali um tipo de pessoa ali, no caso de tipo de pele de cor diferenciado. Só que aí entra o que você justamente comentou. Ué, então nas guerras aí mundiais, então não era uma guerra mundial, era uma guerra racial. Você para pra pensar nesse ponto. Mas enfim, sobre essa questão aí de tendência e tal, que você deu até um exemplo do garoto lá, é justamente isso. Ou até mesmo
que ocorre muito também são crianças que são muito ignoradas pelos seus pais, ou quem cuida deles. Então acaba criando ali, psicologicamente, na pessoa, um tipo de distúrbio mental, um problema mental. Porque não é à toa que existe psicólogos e psiquiatras. Porque se não existisse esse tipo de problema, não existiriam esse tipo de profissões. Então, acaba criando esse tipo de coisas, acaba criando esse tipo de situações nessas pessoas, que futuramente, como você citou, causa um tipo de gatilho quando acontece um tipo desse exemplo. Então não é por influência de alguma coisa, é algo que a pessoa possivelmente criou ali em sua mente, psicologicamente e afins. Então a gente não deve colocar realmente a culpa em alguma coisa, cara. A gente não tem que colocar a culpa em alguma coisa. Não devemos colocar a culpa, principalmente em jogos. Eu vou jogar Hitman aqui, eu vou colocar meu currículo aí na Deep Web pra alguém me contratar. Aí coloco lá, zerei Hitman, todos os Hitmans em 24 horas. Oxe. Ou eu vou jogar um banco imobiliário ali, um Monopoly, aí eu vou colocar meu currículo aí na prefeitura pra ajudar a criar a cidade. Mano, não é assim também. Não foi influenciado, não peguei um conhecimento ali pra poder fazer isso. Então não funciona dessa maneira. Pô, joguei Red Dead Redemption e você cavalgando agora. Então não é desse jeito, cara. Não é assim. Porém, cara, no mais, a gente vai comentando sobre isso futuramente, porque essa não foi nem a primeira e nem vai ser a última vez que a gente vai ver notícias como essa, matérias como essa surgindo pela internet. E eu acho que fica por isso então, Dutra. E até a próxima.